E nós vamos agora para um segundo tempo dessa primeira estação. E é tão lindo porque Deus, Ele tem o controle de tudo. Diga amém por isso. Ele é o Senhor dessa história, Ele é o Senhor dessa conferência. Ele é o Deus que coloca os tempos e as estações. E inclusive Ele tem o senhorio e o governo sobre o cronograma. A princípio o nosso cronograma já era para estarmos aqui, mas Deus nos conduziu para um momento tão especial como esse, um encontro daquilo que Deus tem para nós e para essa geração. Por isso, nós vamos para um bate-papo agora sobre isso que o João ministrou e sobre o tema dessa conferência. O nosso bate-papo agora é sobre identidade e vida missional. Fala assim comigo, identidade. Não, fala bem forte, identidade e vida missional. Quantos missionários nós temos aqui? Não, vou perguntar de novo, quantos missionários nós temos aqui na Luz para os Povos? Todos nós somos missionários, amém? Levante a sua mão e fala assim, eu sou um missionário. Não, mais forte, eu sou um missionário. Todos nós somos missionários, por isso nós vamos agora para um momento chamado de Momento Podcast. O João iria participar conosco, inclusive, mas diante do que Deus nos conduziu para esse momento, ele precisa voltar para Brasília e nós vamos ter uma pessoa muito especial compondo a mesa conosco aqui também. Quando eu chamar, irmãos, e Deus trabalha tanto com aquilo que Ele quer para nós, que serão pessoas da nossa localidade, da nossa igreja, do nosso ministério, que vão compartilhar daquilo que primeiro tem recebido de Deus e depois tem gerado sobre essa geração, amém? Então quando eu disser o nome, vocês vão receber com muitos aplausos, com muita alegria, essas queridas jovens irmãs estarão aqui compondo conosco. Vou chamar inicialmente, vocês e muitos de vocês já conhecem, como a filha do pastor Maurílio e a filha da pastora Adriana. Mas Deus tem levantado ela nesse tempo de maneira tão especial que ela está se tornando conhecida entre outros lugares como Amanda Sara Pinheiro. Vamos aplaudir Jesus na vida da Amanda Sara. Essa menina que tem brilhado tanto para Jesus e nós estamos muito felizes. Amanda Sara Pinheiro tem feito aquilo que nós temos que fazer, que é ser missionários em quaisquer lugares. Convido agora também para compor a nossa mesa para esse bate-papo, e daí eu tomo a liberdade de pedir licença para os irmãos, a minha querida esposa, a pastora Maiara Calas Coimbra, mulher de Deus, tem a palavra de Deus para esse tempo, e hoje nós estamos aqui comemorando 11 anos de casado. Hoje nós estamos aqui com vocês, com muita alegria, né? E eu tomo a liberdade porque a Maiara tem sido levantada por Deus como uma voz profética e discipulado mulheres, discipulado jovens mulheres, e tem sido tremendamente usado. E eu chamo também para compor essa mesa uma garota que eu vi de fato, né, trilhar uma jornada e crescer muito, e tem crescido muito em Deus, nosso ministério, filha de bispos tão queridos e tão amados por nós, e que hoje, juntamente com todo o time de louvor, né, o Ministério de Louvor da Luz, Jardim América, nos abençoa e continuará nos abençoando no momento da adoração. Recebam comigo Júlia Fernandes! Gente, vocês estão vendo aqui, né? Só deu eu aqui de homem agora, hein? Vamos lá. Cara, eu estou muito feliz e nós vamos conversar rapidinho sobre alguns assuntos vinculados a tudo isso que estamos falando. O Anderson, está ok aí? Posso migrar para esse agora? Beleza? Isso, então vamos lá. O nosso objetivo aqui, irmãos, é continuarmos conversando sobre o tema da nossa conferência. E esse é o momento chamado de podcast. Podcast é uma ferramenta, na verdade, uma estratégia nesse tempo de comunicação que tem sido muito utilizada. Possivelmente todos vocês, ou a maior parte de vocês, já ouviram algum episódio de podcast, já ouviram uma música de podcast. E nós estamos aqui para celebrar isso e para compartilhar um pouco sobre a nossa temática. Nós temos algumas perguntas que são chamadas de perguntas estruturantes para esse nosso bate-papo. E daí é muito importante que vocês estejam o tempo todo conectados para que vocês possam receber mais ainda de Deus a partir de uma conversa como essa, amém? Eu me lembro, assentado à mesa aqui, de quando Jesus sentava com os seus discípulos. Por muitas vezes nós vimos Jesus sentando com os discípulos, né, para conversar, algumas vezes até cansado. A Bíblia diz que ele estava cansado e ele sentava. E naquele momento ele começava a ensinar. Então eu te pergunto, quantos aqui acreditam que Jesus pode falar com você através desse momento aqui agora? Você acredita? Então tá bom, vamos lá. Vou passar a palavra para cada uma delas, para que elas possam rapidinho dizer um pouquinho sobre elas mesmas, né? Idade, essas coisas, porque todas são servas de Jesus. E eu já vou partir para a primeira pergunta também,
Porque o tema da nossa conferência é identidade. Fala comigo, identidade. E a nossa identidade não diz respeito àquilo que nós fazemos em primeiro lugar. A nossa identidade diz respeito a quem nós somos, amém ou não? A identidade não diz respeito ao que fazemos, mas a quem de fato nós somos. Depois, os atributos do que fazemos ou faremos é que virá. Então eu vou passar para vocês, e vocês já vão dizer quem vocês são, mas antes de dizerem o que vocês fazem, vocês vão dizer quem vocês são, quem vocês acreditam que vocês são, e qual é a verdadeira identidade que Deus tem implantado em vocês. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que vocês fazem, beleza? Então passo para ti, Amanda, Sara, vai lá dar um salve para a galera. Haroldo? Não, estão me ouvindo? Alô? Alô? Não estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Não? Tem gente falando não. Gente, estão me ouvindo agora? Melhorou? Não? Sim? Eu acho que se você usar aquela chamada sua do Instagram e TikTok, eu acho que vai, hein? Oi, meu nome é Amanda. Aê! Eu tenho 18 anos. Eu sou filha do Senhor, graças a Deus. Eu nasci num lar cristão. Meus pais são pastores. E há um tempo Deus tem falado sobre identidade comigo. Porque eu sempre me vi como, tipo assim, a filha de alguém. Ou então como alguém, entendeu? Mas não quem o Senhor me chamou para ser. Eu fugi muito tempo do meu ministério, do meu chamado, confesso. Só que o Senhor me pegou pelos cabelos, mana, me deu um giro assim, ó, e eu criei vergonha na cara e aqui estou. Pode ir. Pode ir. No início do ano, eu viajei com a equipe da Global para o Sertão, e algo que definiu essa missão para mim é a palavra identidade. Deus me vê sem máscaras, Deus me vê por dentro, e Ele sabe o quanto eu preciso dEle, o quanto eu preciso da grandeza dEle, da imensidão dEle. Amanda, pegando um gancho dessa tua fala, então quando a gente pensa, você está estabelecendo um tempo, uma estação. Sim. O começo desse ano foi uma virada de chave para ti nessa identidade? Foi uma virada de chave. O único tema que eu achei que Deus não fosse tratar comigo foi justamente o que Ele tratou, foi identidade. Legal. Ele pegou em feridas sobre rótulos que colocaram em mim, sobre frases, palavras que eu escutei durante muito tempo, que me feriram, criaram cascas em mim, e Ele me viu por trás disso. Que legal. Vamos lá, Julinha, com você. Oi, gente. Sou filha amada do Senhor. Aleluia. Você também, amiga, nós somos. E sou da Luz Jardim América. Hoje lidero os jovens junto com meu irmão. Sou líder do New Flame. E coincidentemente, na verdade, incrivelmente, eu estou achando isso, estou segurando minhas lágrimas, porque, para mim, identidade, na verdade, essa mesa, ela está sendo algo muito importante, muito representativo, porque no começo do ano também, eu fui para a escola 2414, a fim de entender o meu propósito com missões. Até porque todos nós somos missionários, né? Então, nós todos temos que viver esse propósito. Mas eu queria entender melhor sobre isso. E, na verdade, lá eu descobri quem eu era em Cristo. Que não fazia parte de um propósito sobre missões, mas sobre quem eu era nele. Uau. E o que eu precisava viver através dessa identidade. Então, hoje eu sei dizer, eu sou cristã. Que isso é quem eu sou, essa é a minha identidade. Maravilha. Quando a gente descobre quem nós somos, depois o que faremos se torna algo muito mais fácil, né? Isso. Muito mais orgânico. Todas as vezes que descobrimos a nossa real identidade, partir para aquilo que nós faremos, vai ser um processo natural, sem forçar a barra, né? Pastora Maiara, vai lá, fala aí quem você é. Eu sou alguém só com 1000 seguidores, tá? Tô aqui só para te encorajar, você que só tem 1000 seguidores nas redes sociais, você pode ser uma influenciadora e uma influenciadora de Cristo, tá bom? Amém. Mas é engraçado, mas às vezes a gente fica esperando, né, uma audiência para que a gente leve a palavra de Deus, né? Vai. De boa? E Deus sempre quer usar o que a gente tem em mãos, né? Mas antes de falar o que a gente tem em mãos, assim, essa questão de... obrigada. Essa questão... Uhul! Eu estava dizendo que às vezes a gente espera uma audiência
na nossa vida, assim, né? Uma audiência, às vezes, das redes sociais, ou você está trabalhando num lugar com muita gente, ou muitas pessoas em volta para a gente falar de Cristo, né? E Deus quer só os nossos 5 pães e 2 peixinhos, né? E a gente, às vezes, ignora isso, né? Mas essa história da gente se definir como alguém que a gente realmente é, isolado do que a gente faz, é muito difícil. E na minha vida é algo muito recente, sabia? Foi um tapa na minha cara quando eu, de fato, falei, meu Deus, como eu vou dizer quem eu sou sem falar o que eu faço, né? É muito complicado. Se a gente perguntar para cada um aqui, falar quem você realmente é, sem falar o que você faz, cara. Eu tô aqui me coçando para falar que eu sou mãe de 2 filhos, um de 7 anos, um de 2. Sou jornalista, sou aqui, ó, mulher que rala a semana toda, e sou pastora também na Luz Flamboyante, Luz para os Povos. Então, assim, quem eu sou? Hoje eu consigo me definir como discípula. Mais para frente, então, eu vou desenvolver o raciocínio. Por que eu cheguei a essa conclusão hoje de que a minha identidade está totalmente firmada em ser discípula? Cara, isso é tão lindo que nós estamos propondo, e essa temática dessa conferência, porque se todos nós entendermos isso, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, os nossos ministérios nunca mais serão os mesmos, e aquilo que nós faremos também nunca mais será feito por fazer, porque tudo será submetido à nossa identidade. A nossa identidade, ela define o nosso propósito, e a partir disso define o que fazer, como fazer e quando fazer cada uma das coisas. Então esse bate-papo é justamente para a gente alinhar isso, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus a todo momento Ele está dizendo quem nós somos, e muitas vezes nós estamos preocupados no que nós fazemos, né? Esse desafio que a pastora Maiara disse, um tempo desse nós fizemos, meninas, lá em casa conosco, porque não é que não possamos, mas nós somos tentados a sempre descrever o que nós fazemos. E aí eu falei assim, cara, na bio do meu Instagram, por exemplo, estava lá, professor, tá? Professor é o que eu faço todos os dias. Aí eu entendi, cara, não, professor não é quem eu sou, né? Professor é o que eu faço, professor é o meu trabalho, professor é parte da minha vocação. Mas antes de mais nada, eu sou um peregrino de coração, como a Bíblia diz. Então eu tenho buscado definir e reorganizar e alinhar isso, porque se alinharmos essa identidade, muitas coisas ficarão mais fáceis. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um texto clássico conhecido por todos nós. O que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele diz? Filhos, vocês são o quê? Escolhidos de Deus. Todos nós aqui somos escolhidos de Deus. Vocês são geração eleita, vocês são sacerdotes do rei, vocês são santos e puros, vocês são um povo que pertence ao seu próprio Deus. Então, quando começamos a entender isso, fica muito mais fácil. E a partir de agora, então, nós vamos para a segunda pergunta, que é a pergunta que nós gostaríamos que vocês compartilhassem, de como que vocês têm vivido experiências em Deus a partir das experiências que vocês têm. Depois do que Deus tem feito em vocês, agora o que Deus tem feito através de vocês. Daí, Amanda, eu vou tomar liberdade, vou compartilhar um vídeo seu aqui, podemos? Pode. Então vamos lá, gente. Vai soltar um vídeo da Amanda aí para nós vermos o que a Amanda está fazendo depois que Deus fez com ela. Uai, qual que é mesmo? O que é isso aí? Isso que é o quê? Isso? Ah, o pessoal da escola me deu. Ai, minha avó, daí você aceitou? Ué, sim, eles falaram. Menina, se liga na história. Quando eu fui ser batizado, meu pai desceu em mim como uma pomba e disse: Ô Zé, você me dá umas graças na costela? Menino bom, meu cria, meu cria. E logo depois disso eu fui pro deserto e o próprio diabo disse pra mim: se você é mesmo cria do God, pega essas pedras e come. Você não é o bichão? Eu podia se eu quisesse, mas meu pai disse que eu era cria dele. Não precisava provar nada, né? Não, mas e você, filha? Quais vozes você tem ouvido? As que vêm do céu ou as que não vêm? Fui eu que te fiz. Esses rótulos não te definem. São mentira. Eu só tenho pensamentos bons sobre você. Eu sei que tá doendo, filha, mas eu posso te limpar. Essas palavras não definem você. Eu amo você, pequena. Eu posso te limpar. E você? Quais vozes você tem escutado? Uhul! Amanda, fala pra nós aí, como que foi, como que surgiu essa ideia? Falar assim, cara, eu vou partir agora e vou derramar minha identidade e vou expressar isso de maneira artística nas redes sociais e por aí vai. Conta lá. Oi, gente. Na verdade, eu acho que Deus me deu um empurrãozinho, sabe? Porque não era o meu objetivo principal, tipo, começar a fazer vídeo. Uma amiga minha estava com dificuldade em uma matéria de biologia e eu fiz um vídeo ensinando para ela a matéria que eu tinha facilidade. E quando eu acordei no outro dia, tinham pessoas me assistindo e eu fiquei, ué, mas que é isso aqui, Senhor? A gente não combinou isso aqui. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração isso, questão de como ouvirão se não há quem pregue? Como verão se não há quem sinalize?
eu preciso de alguém. Na verdade, Deus precisa, né? Entendeu? Sim. E a partir daí o Senhor foi me dando roteiros, foi me dando estratégias. E ontem eu estava conversando com o pastor Marcos sobre missão e a gente chegou à conclusão que o campo missionário é onde o missionário está. Se ele está na padaria, é um campo missionário. Se ele está na internet 24 horas, é um campo missionário. Se ele vai para a faculdade, é um campo missionário. E Deus falou justamente sobre isso comigo. Você está 24 horas no celular e quantas pessoas têm visto Jesus através da sua vida? De maneira simples, eu não planejei ter um TikTok, eu não planejei. Eu fui a última das minhas amigas a ter um TikTok, eu não planejei nada disso. Entendeu? Quem fez tudo foi Jesus, eu... E essa fala sua ela é tão legal porque quando nós entendemos a nossa identidade, nos dispomos, Deus usa os nossos dons e talentos, né? E ela se prestou a fazer aquilo que o pastor Costa Neto ministrou ontem, sobre amar e servir. Como que começou tudo, irmãos? O empurrão de Deus foi através da disposição dela em servir uma amiga para uma prova de biologia. Você não foi fazer a prova no lugar dela não, né? Não então foi. Tá bom. Né? Mas ela foi ajudar a amiga e a partir disso Deus tem feito coisas lindas, né? Hoje você está com quantos seguidores lá no TikTok? 172 mil. Peraí, repete aí, quantos seguidores? 172 mil. 172 mil seguidores. Sim. Os seus vídeos já tiveram quantas curtidas no total, assim, lá no TikTok? Visualizações? Visualizações. Eu acho que 2 milhões,3. 2 milhões,3. Isso porque um dia ela se dispôs, a partir de ajudar minha amiga a estudar. Ajudar a amiga a estudar. Julinha, conta para nós do que você tem feito, depois do que Deus fez em você, o que você tem feito, como você tem servido a Jesus, a sua igreja, as pessoas que passam por você. Gente, isso é muito incrível porque, igual o pastor falou, a gente vai nos alinhar, né? Nós vamos nos alinhar aqui. Porque, igual eu falei, né? Quando eu fui lá na escola, foi uma mistura de muitas coisas, muitas palavras e um conflito muito grande com tudo aquilo que eu já tinha vivido, que era para eu viver. E hoje eu sou humilde, assim, igual a pastora Maiara, nos seguidores, entendeu? Mas devagarzinho a gente tenta expressar algo pela internet, igual a Amanda falou, é algo que está ao nosso alcance, ou seja, é o nosso campo missionário. E isso é muito incrível, porque talvez a gente ache que a gente vai fazer missões para coisas longes. Mas eu conheci uma garota na Chapada dos Veadeiros, que era o nosso campo missionário, né? E eu não preguei de Jesus para ela, eu criei um relacionamento. Só que ela me seguiu no Instagram. E hoje ela escuta de Jesus e ela já compartilhou comigo que ama ouvir sobre Jesus, porque eu falo nas minhas redes sociais, mas naquele momento eu não falei. E eu entendi muito que partir, igual o pastor Marcos falou, né? Nós utilizarmos aquilo que está ao nosso alcance para influenciar as pessoas a Cristo, a falar um pouco de Jesus através das nossas vidas e através das nossas atitudes. E esse tem sido meu maior objetivo, influenciar as pessoas ao meu redor, para que elas conheçam a Cristo através daquilo que eu vivo, seja cantando, seja influenciando pela internet, seja com meme, com brincadeira, ou liderando, mas que elas vejam a Cristo através das minhas atitudes. Glória a Deus. Pastora Maiara, diz aí, como que tem sido sua vida e sua jornada aí para expressar aquilo que Deus tem feito em você? De um tempinho para cá, eu era bem assim, aquelas low profile, sabe? Que não postava nada e tal. E aí, Deus tem pego muito no meu pé, né, Júlia? Sobre... Cara, posta um pouquinho mais a forma como você enxerga Deus no seu dia a dia. Principalmente sobre isso, sabe? E eu não gosto de stories nem nada, mas é incrível. Às vezes você posta um parágrafo. A gente está falando de postagens, mas vocês podem transferir para o setor de influência de vocês, né? Setor de missão, né? Às vezes é a sua vizinha do prédio, a sua vizinha de porta, às vezes é você na sua escola. E eu estou falando aqui da minha maior dificuldade, que é a internet, né? Embora eu seja jornalista e trabalhe com marketing digital para os outros, né? Então, eu comecei, né, a postar um pouquinho do meu dia a dia e, cara, eu não passo um dia sem Deus me trazer um testemunho que me fortifica e fala assim, cara, vai lá e continua. Aqui mesmo, viu? Eu mesma compartilhei com ela essa semana. Amém. Forte. Essa semana uma pessoa imprudente bateu no meu carro, eu estava indo levar as crianças para a escola e aí eu postei nos meus stories falando assim, cara, em todas as circunstâncias Deus é bom. A gente não pode julgar quem Deus é por meio das circunstâncias que estão à nossa volta. E eu tenho recebido testemunhos até hoje de um story. Então, assim, isso é missão. Eu sinto que isso seja missão.
Então, como que eu enxergo a minha identidade hoje nesse sentido, Amanda e Júlia e Morzão? Eu sempre achei que ser cristão era o fim, assim, era o meu objetivo principal. Mas se você parar para pensar, nós estamos numa geração tão preocupada em sermos tão perfeitos em tudo, e é isso que Jesus nos chama mesmo, vocês vão entender onde eu quero chegar, que a gente esquece de dar um próximo passo. Ser cristão é o nosso primeiro passo. E existe um outro passo, que é fazer mais cristãos por aí. Então, hoje, a minha identidade está firmada muito na minha missão, que é fazer discípulos. Senão a gente acaba que se enche, né? Se enche, somos cada vez melhores para nós, mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com tanta perfeição, né? A nossa identidade tem que estar firmada na nossa missão também, né? A Bíblia não encerra ali. Ontem eu estava batendo um papo com o Bispo Ronaldo, fazendo uma entrevista com ele, e ele falou isso, ele falou algo interessante também, falou a palavra cristão, pouquíssimas vezes na Bíblia, aparecem 3 vezes mais ou menos, discípulo aparece inúmeras vezes, né? Então, que a gente possa entender que a nossa identidade não está firmada só em sermos cristãos, é o primeiro passo e o passo muito fundamental. Mas não vamos parar por aí, né? A gente que lida com jovens, a gente vê a preocupação muito potente deles de andarem nos caminhos de Deus corretamente. As coisas estão tão confusas, né, entre o que é certo e o que é errado hoje em dia, né? Mas aí acaba que eles também estão muito acomodados em dar o segundo passo, né? E quanto mais a gente se parece com Jesus, mais a gente quer fazer discípulos, mais a gente quer falar dele, mais a gente quer levar o evangelho, né? Isso daí já aponta para uma terceira questão, que eu tinha até, vocês trouxeram elementos para ela pensando aqui, que na verdade a nossa vida missional, ela nos leva a entender e ela nos forma, irmãos, para vivermos o nosso destino profético em Deus e a nossa identidade de tal maneira que é impossível separar os nossos chamados e a nossa missão daquilo que fazemos no dia a dia. Na verdade, nós não vamos conseguir separar mais. É aquilo que temos acreditado, é aquilo que ambas aqui falaram. É quem nós somos e em qualquer lugar que estejamos, em qualquer situação que estivermos envolvidos, nós estaremos representando aquela verdadeira identidade, né? Eu vou tomar liberdade, vou compartilhar, Anderson, aquela imagem que eu enviei, de uma mensagem, aquela que eu te enviei. Eu recebi uma mensagem na madrugada de terça para quarta, irmãos, e eu confesso para vocês que eu fiquei impactado. No Instagram eu demorei para ver essa mensagem, porque era de uma pessoa que eu não sigo, né? E demorei, de fato, fiquei escondido lá, e por acaso eu olhei 2 dias depois, eu olhei na quinta-feira quando vinha para a conferência. E olha essa mensagem aí: oi professor, tudo bem? Eu acho que você não lembra de mim, fui seu aluno em 2016, provavelmente não, né? Eu comecei a dar aula em 2007, então milhares de alunos passaram pela minha jornada. E eu tinha uma dificuldade de juntar o caminho da igreja com a escola e os amigos. Mas teve um dia que eu fui na igreja e você estava lá, meu professor, no caso sou eu, nem eu lembro desse dia, né? E eu comecei a reparar que você era a mesma pessoa. Aí eu percebi que não era uma coisa impossível. Eu era muito novo e tinha medo do julgamento. Hoje tenho orgulho de poder falar de Deus. Cara, esse aqui foi um jovem que foi meu aluno em 2016. Eu sou professor, né, há 15 anos, atuo como professor em escolas e também atuei na Universidade Federal de Goiás. E algo que eu carreguei para mim, que eu digo, cara, eu não consigo separar. O Marcos, ele é um missionário em qualquer lugar que ele está. Seja numa sala de aula, seja no trânsito, seja no estádio de futebol, eu sou um missionário, amém? E aí eu mandei uma mensagem para esse jovem, falei assim, cara, vamos tomar um café, porque eu de fato não me lembro de você. Ele falou assim, professor, não tem como mais. Hoje eu moro em Manaus, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu sou líder de jovens da igreja em que eu estou plantado em Manaus, né? Então são aquelas situações que ele disse que foi impactado. Por quê? Porque não tinha como separar. O Marcos precisa ser o mesmo, Júlia é a mesma, Amanda é a mesma, Maiara é a mesma, e todos nós temos que ser os mesmos em qualquer lugar que estejamos, amém? Vamos para uma última pergunta por conta do nosso tempo, e aí já faço uma rodada já respondendo e dando tchau para a galera, que nós vamos ter um intervalo muito especial, que diz o seguinte: o que vocês acham dessa frase que eu tirei do livro Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonk, que diz o seguinte: o evangelho que não é pregado é inútil, né? Diante de tudo que nós ouvimos e vemos aqui hoje, essa frase tem saltado no meu coração, do Reinhard Bonk, naquele livro clássico, Evangelismo por Fogo, Paixão pelas Almas. O evangelho que não é pregado é um evangelho inútil. Já digam o que vocês acham e já dê um salve para a galera para a gente ir para o intervalo. O evangelho que não é pregado é um evangelho inútil.
Acredito que uma pessoa que gosta muito de um assunto, que vive aquilo, em algum momento da vida dela, ela vai comentar. Ela vai, tipo, uma pessoa que trabalha no lugar dos sonhos, ela acaba que comenta, trabalha em tal lugar. E quem dirá uma vida transformada, testemunhos vivenciados. Isso, o evangelho não pregado se torna inútil porque não foi efetuado dentro do coração daquela pessoa, sabe? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você não fala, é preocupante. Por muito tempo eu não falei, e isso me preocupou. Por muito tempo eu não vivenciei, e isso me preocupou, sabe? Legal. Gente, vou pegar aqui que eu quero olhar para cá também. Mas eu acho essa frase, na verdade, muito forte. Porque quando nós falamos de sermos cristãos, nós estamos falando de uma coisa que nós somos. E pregar o evangelho, viver uma vida servindo, faz parte do nosso DNA. Então, igual a Amanda falou, tem que ser preocupante para você não se incomodar em vidas que passam ao seu lado e você não sabe se elas já têm Jesus. Porque isso tem que fazer parte da sua natureza. Essa urgência em manifestar e influenciar pessoas para Cristo tem que fazer parte do seu DNA, da sua natureza. Isso tem que preocupar você se as pessoas ao seu redor, elas conhecem a Cristo. E quando a gente fala o evangelho que não é pregado, é um evangelho inútil, ou seja, Jesus não morreu para mim só, ou só para você, Ele morreu por todos. Então, você está achando que o céu vai ter só você lá? Não vai ter você e toda a família de Cristo, o corpo de Cristo. E se nós não temos essa urgência, nós precisamos até nos preocupar com qual evangelho nós temos vivido e qual evangelho nós falamos que nós cremos. Porque se esse verdadeiro evangelho é o verdadeiro evangelho de Jesus, ele precisa ser compartilhado. Essa urgência, essa paixão por almas, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser vivida todos os dias. Nós, como cristãos de verdade, nós precisamos ter esse encargo no nosso coração. As pessoas que nos encontrarem ou passarem por nós, elas precisam ver a Cristo e reconhecer e viver esse amor que também está dentro de nós. Lindíssimo. Muito bacana, assim. A gente está no período de Páscoa, né? Agora, e refletindo, eu fui fazer um texto, e esses dias eu estava refletindo sobre como nós somos gratos, né? Pelo que foi feito na cruz por nós. Mas tem um detalhe que a gente se esquece. Eu estava pensando, por que será que Deus, o se, né? Geralmente não façam isso, tá? Não coloquem um se na Bíblia, mas foi por uma boa causa. Eu pensei, por que será que Deus não finalizou a obra ali, né? Jesus morre, finaliza a obra, nós somos levados eternamente para o céu e pronto, né? Por que Ele ainda nos deu a vida após isso, né? E eu comecei a enxergar a vida como um presente, né? A realidade, a existência, a nossa existência como um presente, né? E as pessoas se esquecem disso. E aí o evangelho, nesse caso, seria inútil porque a gente se esquece que o reino de Deus é para ser vivido. O reino de Deus é para ser experimentado aqui e agora. A gente fica muito no futuro, a gente fica muito na eternidade, esquece da dádiva de viver o hoje. Então, o evangelho guardado para nós não faz o menor sentido. É como mesmo atividade física, né? Você não se movimenta, o músculo atrofia, né? Quanto mais você exercita, quanto mais você utiliza aquilo que está em suas mãos, mais aquilo cresce e germina, né? Tem um versículo em Marcos que eu gosto muito, que fala, né, que o evangelho, o reino de Deus é como uma semente plantada no nosso coração. Estando a gente acordados ou dormindo, aquela semente cresce dentro de nós e a gente não entende como. E quando a gente percebe, estamos nós totalmente inseridos no reino de Deus, né? Então é como mesmo uma sementezinha de feijão, né? A Maitê, há um tempo atrás, fez uma experiência dessa quando era mais nova na escola, né? E a professora faz aquele famoso, plantando aquele feijão no algodão, né? Aquela sementinha de feijão não plantada no algodão vai fazer o quê? Nada, né? Mas aquilo ali germinou, porque algo foi feito, né? Aquilo ali foi transportado por um lugar onde ele germinaria. Então o evangelho é semente precisa ser plantada, né? Amém? Vocês gostaram? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ter um intervalo muito especial, mas antes disso, nós queremos lembrar que todos nós temos uma identidade em Cristo Jesus, todos nós temos uma identidade como Ministério Luz para os Povos, e a partir disso nós avançaremos para fazer o que Deus espera de nós. Amém? Eu quero, antes de mais nada, também fazer um belo agradecimento a quem nos ofertou aqui esses shakes, esses sucos tão preciosos preparados pelo pessoal da lanchonete. Aquilo que for consumido ali vinculado a esses shakes, eles estão sendo destinados às missões do Ministério Luz para os Povos.